Apresentar para contar para a gente quem é Vivi. Claro, sou a Vivi, Vivi Bittencourt. Sou naturopata, igual você. Trabalhei aí durante uns 10 anos como naturopata e depois me especializei em Feng Shui. E eu já trazia muitas coisas do Feng Shui para a sala, né? Na verdade, acho que a maioria dos terapeutas acabam trazendo essa questão de se preocupar muito com o bem-estar do local, né? Porque a sala do atendimento já faz metade do trabalho, e não é exagero, né? Tem muitas clientes que falavam, ai, nossa, quando eu sinto, isso antigamente, né? Quando eu sentia um cheirinho de cidreira, na hora eu lembrava das nossas sessões, né? Ai, quando eu ouço uma música relaxante, eu viajo até a sala lá das nossas sessões, né? Por quê? Porque a gente tem vários sentidos, né? E a gente interage com o meio o tempo inteiro. Então a gente precisa prestar atenção em tudo que está lá dentro, porque nada passa desapercebido pela nossa mente, principalmente pelo inconsciente, né? Não é à toa aí que tem empresas que usam até mensagem subliminar em frames de quatro, né? Ai, como é que fala isso? Acho que é frame, né? De 4 frames, que é menos que um segundo. Coloca assim uma frase, uma imagem, e isso passa direto pelo nosso consciente, vai para o consciente e gera um resultado. Seja você querer aquele produto, seja você despertar um sentimento, uma sensação em relação àquilo que você está vendo, né? Planta ali uma sementinha que pode ser boa ou ruim, né? E com a nossa casa, a mesma coisa, nada passa desapercebido, numa sala de atendimento, tudo interage com a gente e desperta emoção, sentimento, fortalecem padrões que a gente tem na gente, positivo e negativo, crenças. Então, uma das coisas que eu oriento, é que eu estou com um celular aqui que não é meu, deixa eu desligar. É, desligar. Pronto. Perdi onde é que eu estava. Que essas mensagens vão estimulando padrões de comportamento na gente. Observar isso dentro da nossa casa, já começando por aí, se tratando de saúde, né? Eu já entrei no conteúdo, eu nem sei se eu terminei de me apresentar. Gente, a Vivi é isso tudo. E mais um monte de coisas. Dessa cabecinha, que quando surge um link a gente pega, né? E eu lembrei da minha sala, que eu morro de saudade da minha sala de atendimento, que eu não atendo mais, né? Presencial, só Feng Shui, se às vezes eu vou na casa da pessoa, mas era uma das coisas que eu mais amava nessa vida. E aí, voltando, né, para a área, partindo aí da parte da saúde na nossa casa, né, uma das coisas é essa interação mental, né? Então, o que tem na nossa casa, né? Quais são os objetos, as imagens, tudo isso vai interagir. Então, é importante que quando a gente vai comprar alguma coisa, ou até as coisas que estão dentro da nossa casa já, da gente fazer uma análise de pegar aquele objeto e olhar e falar, tá, deixa eu observar o que eu sinto com esse objeto, o que eu sinto com essa imagem, né? Que mensagem ela passa para mim. Às vezes está lá e você olha num contexto de valorização da arte em si, do artista, por exemplo, um quadro, mas para o seu inconsciente ele está fortalecendo coisas negativas, né? Por isso que é bom observar, por exemplo, um quadro de uma pessoa chorando todos os dias, vai despertando essa sensação de melancolia em você, você nem percebe. Um quadro que mostra algum tipo de desastre, guerras, pobreza, escassez, sabe, um deserto. Às vezes você olha e fala, nossa, que lindo. Mas é bom observar, né? Tem até uma cliente minha, né? Não sei se ela tá por aqui, que ela tinha um quadro de um deserto e uma árvore sem folhas. Lindo, com o pôr do sol atrás, só que era aquela coisa quente, árida e sem vida, sabe? Aí eu falei para ela, eu não posso falar para você que é proibido colocar esse quadro na sua casa, né? Você tem que olhar e sentir, porque ela é nordestina, né? Então pode ser que aquele quadro remeta a raízes, força,
tudo que ela tem de âncora positiva com a ancestralidade dela. Então, eu não posso falar, esse quadro aí com essa árvore sem folhas, para mim passa escassez. Não, para ela pode ser uma coisa muito positiva, né? Por isso que eu falo, cada um tem que fazer a sua análise, né? E algumas coisas já têm símbolos mais definidos, tipo um mar revolto, guerras. Você está o tempo inteiro tendo contato com coisas de conflito, de medo, de perigo, né? Vocês querem falar alguma coisa? O que você está trazendo, então, Vivi, assim, é porque a gente é acostumado a um monte de fórmula, né? Eu vou precisar de um quadro de um casal no meu quarto, por exemplo. Só que às vezes o que você está trazendo é que é importante a gente simbolizar aquele quadro, né? Como que aquilo que a gente vai trazer para o nosso ambiente significa para a gente. Então não tem uma fórmula. Acho que esse exemplo que você deu aí sobre esse quadro da sua cliente mostra muito isso, né? O que que vai ter valor para mim, o que que vai ter significado para mim. Exato. Claro que não tem algumas coisas que são gerais, né? Isso, tem. Mas é exatamente isso. E não fazendo racional. Eu acho que significa isso. É realmente parar e observar o corpo. Vocês, mais do que ninguém, sabem como o nosso corpo fala. A gente sente sensações, né? Uma coisinha no estômago, um arrepio, uma dor de cabeça, sensação no coração, angústia, ou felicidade mesmo, dá um acalento. Tem que parar e realmente observar, né? Um casal, por exemplo, dependendo de como a pessoa tem de feridas com relacionamento, pode ser que não seja bom. E na verdade é bem sugerido quadros de casal para quarto de casal, né? Para trabalhar o relacionamento. Mas ainda assim tem uma exceção, né? Tá vendo? No geral, quadros de casal é muito indicado para quartos de casal para fortalecer realmente a união. Mas se é uma pessoa que tem muitas questões para trabalhar, muitas feridas, tem que observar. Ela olha e sente carência. Eu olho esse casal, como eu queria ter um parceiro, uma parceira, né? Aí para ela não vai ser benéfico. Frases é maravilhoso, trabalhar com quadros de frases. E tá bem na moda, né, agora. Acho isso maravilhoso. Porque tá o tempo inteiro passando para o seu inconsciente, fortalecendo aquela frase que você escolheu, né? E tem umas frases bem tóxicas, que o pessoal acha que é meme, mas no final das contas, para o inconsciente faz um estraguinho. E aí, além de frases, e das imagens, né, do que os objetos representam, é muito importante também trabalhar com cores, né? E muita gente acha que cor é uma coisa esotérica, né? É só terapia holística, e na verdade cor, gente, é frequência. Cor é uma energia, né, uma frequência por ondas, igual ultrassom, que a gente usa na medicina, e não é uma coisa física, é um raiozinho, uma luz. Tem infravermelho, tem laser. Gente, tudo isso é luz. Sim. Não tem como você pegar. Como que você mede aquilo? Por ondas. A mesma coisa as cores, cada uma tem uma frequência, uma onda diferente, né? E aí, por isso, elas agem de formas diferentes. O nosso cérebro olha aquela cor, que na verdade é só que é energia, e ele processa aquilo e aí alguma sensação e muitas vezes até consequências físicas, né? Tira a dor, deixa a gente com sono, ou estimula a gente para acordar. A gente consegue trabalhar doenças, né? Vai fazendo várias sessões, consegue trabalhar doenças também. Não é à toa que o SUS tem cromoterapia agora. O SUS tem cromoterapia, o SUS tem reiki. Nossa, tem um monte de coisa. Não consegue realmente, assim, às vezes, explicar, mas eles se renderam. Eles falaram: olha, eu não estou conseguindo racionalmente explicar, né, como que funciona isso, mas dá muito certo, vamos pôr aqui. E Comum a gente vê alguns restaurantes, por exemplo, com a cor laranja, amarela, né, que estimulam o apetite, por exemplo, né? exato, exatamente. Eu estava falando disso na aula ontem,
que fast food, por exemplo, eles usam cores mais quentes, né? Cor amarela e vermelha. A maioria tem amarelo e vermelho, né? Tipo Habib's, McDonald's e alguns outros. Por quê? Porque são lugares, né, principalmente McDonald's, que a gente compra um combo, come e vai embora. Ninguém entra no Mac e passa uma tarde pedindo porção, e comendo, e conversando. Geralmente é um lanchinho, você come e vai. E aí eles fazem isso já para dar um certo, para você querer comer, depois para gerar um certo estresse, porque não é gostoso ficar num ambiente vermelho por muito tempo, sair e liberar a mesa para o próximo. Aí, quando é um restaurante, né? Sei lá, você vai para um jantar, você vai para um barzinho com amigos, que você vai passar mais tempo lá, eles colocam cores que retêm as pessoas lá, cores aconchegantes, mais tons terrosos, luzinhas, às vezes velas. Aí você fica mais tempo bebendo, pedindo porção e gastando, porque tá gostoso, né? E é O isso, mas Outback tem até aquela. Tem umas uma luminárias. luminária mais baixa, com uma luz mais aconchegante. Gente, é tudo pensado. Marketing das cores e o povo achando que é crendice. As empresas Sim. ganhando dinheiro em cima disso. Exatamente. O Cores que Cristiano não aí, ele é tem a publicidade. publicitário. Não é sua casa. Exatamente. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Só consigo dormir no escuro após meditar no azul. Ah, eu também faço a mesma coisa. Tem uma luzinha, uma lâmpada com controle. Sempre coloco a luzinha azul. A minha Palavra internet sem vai poder. Lucas, meu amor. Lucas é meu primo. Oi, primo! Ai, agora que eu tô vendo as mensagens, estava parado aqui pra mim. É, eu tô vendo agora, porque se deixar pra ver no final, vai perder tudo. Tá. Aí, E aproveitando o começo. Ah, pode falar, Chay. na casa, né, as cores, quando a gente estava conversando sobre o que ia ser o tema, como é que a gente ia conduzir a live para ser o mais gostosa possível para todos, a Vivi comentou um negócio muito legal entre o nosso estado de ânimo e as cores que geralmente a gente pinta a casa ou a gente acaba usando com mais frequência nos elementos. Fala aí, Vivi. É. Isso geralmente vai muito com a nossa essência, né? A gente tem pessoas que são mais introspectivas, tem pessoas que são mais expansivas, tem os ambivertidos, que por fases está muito extrovertido, aí se nutre com o outro, com o social, depois, em certo momento, se recolhe. E aí a gente geralmente busca coisas que a gente olha e se identifica, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é mais mais introspectiva, geralmente ela gosta de cores mais frias, cores mais neutras. Se a pessoa ela tá num momento, sei lá, às vezes até uma fase prolongada, numa depressão mais profunda, aí que ela vai mais ainda nesses tons, vai muito em cinza. Mas eu não estou falando assim, ah, eu gosto de cinza, eu quero uma parede, eu quero uma decoração industrial. Não, é realmente a pessoa nem observa a vida das cores, né? No tom vermelho, no laranja, no amarelo. E pessoas mais expansivas, mais yang, vão pro vermelho. Olha eu de novo aqui, ó. Eu tenho cabelo vermelho, a blusa com vermelho, a boca cor quente. Eu sou mais yang mesmo, tem mais elemento fogo no mapa, né? Falando de mapa astral. Mas, sabendo disso, a minha casa tem muitos elementos que é o contrário disso, para me relaxar, me acalmar. Então, eu tenho bastante plantas, cristais que trazem mais força de elemento terra, cores azuis, né, tons neutros, para me equilibrar. É o contraponto, né? Porque se eu for colocar o que eu gosto, vai ter mais cores quentes, realmente. E E aí aí, você vai te agitar ainda mais, né? exatamente. E É, a casa é onde a gente se acolhe, né, no final do dia. Ou agora a gente tem passado, a maioria das pessoas tem passado mais tempo em casa com o home office. É onde a gente se nutre. Então a gente tem que ter energia, mas também num equilíbrio. é aí que eu ia entrar. Quando a gente pensa em um ambiente relaxante, né? Pensa aí
Às vezes eu falo isso até para cliente que não consegue definir uma decoração que a pessoa acha que é relaxante, né? Aí eu falo, tá, quando você pensa que você tá indo, vai para um spa, ou, eu quero ir para um lugar relaxante. Você pensa num hotel ou num spa. Como que você imagina esse lugar? Quais os elementos que você vê nesse lugar, né? E aí você já tem pistas do que você considera relaxante para você, né? E você pode trazer isso para sua casa de forma diferente, claro. Tem coisas que são muito sofisticadas, às vezes a gente não consegue ter na nossa casa, mas observe o elemento, né? Geralmente coisas naturais, tons mais terrosos, tecido, né? Almofada, tapete, cortina. Tecidos, no geral, traz uma energia mais feminina, de aconchego, de acolhimento, de calor. Se sua casa é só um guarda-roupa e uma cama, porque você só entra para dormir, seu quarto não é aconchegante. Você está vendo ele como um cômodo para dormir, né? E a gente tem que lembrar que o quarto, ele é o lugar que a gente passa um terço da nossa vida e que ele tem a função de proporcionar uma das coisas mais importantes para a nossa saúde física, mental e energética, que é uma qualidade de sono, né? Se a gente não tem uma boa qualidade de sono, o dia seguinte também não é legal. Por mais que a gente ache que está tudo bem, gera consequências, né? A gente não tem clareza mental, a gente procrastina mais, tem mais preguiça, menos vitalidade, a gente tem menos clareza para conseguir tomar decisões no nosso dia a dia. A gente perde a nossa pequena porcentagem de força de vontade que a gente tem todos os dias, porque a gente não recarregou as baterias à noite. Como é que vai fazer alguma coisa com qualidade no dia seguinte, né? E coisas e problemas de saúde mesmo, né? No sono a gente regula os nossos hormônios, começa a ganhar peso e etc, e etc. Então, já dá para ver o Ouvi. que é importante o equilíbrio do quarto, né? E também, falando do quarto, dessa importância que o quarto tem na vida de todos nós, a quantidade de coisas que a gente tem no quarto, como que essas coisas estão, se elas estão organizadas ou se elas só estão lá. Isso também passa uma mensagem para o nosso cérebro, né? Muito. Tudo que está no quarto cria algum estímulo na gente, né? Então, a gente tem que lembrar que o quarto, por mais que a gente goste de muito enfeite e tal, tomar cuidado realmente com o excesso das coisas, porque é um excesso de estímulo. E em caso de home office, que é uma coisa, né, que agora é mais natural, muita gente está trabalhando no home office e vai continuar, muitas empresas gostaram desse formato, e os funcionários, acredito que também a maioria, né? Não todos, eu ouvi pessoas que gostam, que têm filhos junto e atrapalha, mas né, a maioria acaba gostando. E nem sempre a pessoa tem a oportunidade de ter um escritório dentro de casa. Às vezes tem outras pessoas em casa, não consegue usar a sala e sobra o quarto onde a pessoa vai dormir. Às vezes não é nenhum outro quarto, né? E aí, conforme a gente vai trabalhando no decorrer do dia, a gente vai liberando cargas, muitas vezes de estresse, de preocupação, né? O estímulo negativo já começa por aí, que fica no quarto toda essa energia que a gente vai liberando. Às vezes, energia de outras pessoas que a gente entrou em contato, né? Por exemplo, terapeutas. A gente entra em contato com a energia das pessoas, né? Então, a gente sempre tem que preparar o ambiente, fazer a limpeza no ambiente. E aí tem a questão também dos objetos. Para quem tem home office no quarto, seria interessante a pessoa ter lugares para guardar todos os materiais, para você conseguir deitar e não, o seu cérebro não ficar sendo estimulado pelas suas ferramentas de trabalho, te lembrando que tudo é gatilho. Lembra que uma pasta de documentos, uma pasta onde você anota as tarefas de trabalho, estando ali na mesa, você passou o olho, é um gatilho. Às vezes no seu inconsciente mais é. Você acaba pensando no trabalho. Então, se não tiver uma gaveta, invista numa caixa organizadora, pelo menos, coloca tudo lá dentro à noite, né? Igual a gente faz quando vai embora do nosso trabalho na empresa, a gente não guarda tudo. Faz isso em casa também, não deixa tudo jogado na mesa, né?
esconde. Pronto, agora estou no meu quarto de dormir. A Gessilva tá até falando que depois da sua aula de ontem, ela agendou um dia para organizar o quarto. Eu tenho muitos Maravilhoso. exames de fotos aos meus olhos e isso me remete aos dias em que eu não estava bem e fiz aqueles exames. Vou arquivar. Isso, perfeito, exatamente. Ótimo. Eu estava Exame. vendo você falando no seu Instagram esses dias sobre as camas baú, né? Que às vezes a gente coloca ali tudo que não tem lugar. Não tem armário, vou colocar então na cama baú. E como que isso? Bagunça. E debaixo do lugar que a gente dorme, né? Então, os orientais, eles têm cama baixa, né? Não sei se vocês já viram. Tem ali uma bordinha de madeira, cama embaixo, para ter mais essa troca energética, né, com a terra. E para não conseguir guardar coisas embaixo. Tem um consultor de Feng Shui famoso, eu já falei isso, mas eu sempre fico um pouco de receio e eu parei de falar. Mas ele fala assim com muita propriedade que a cama box foi criada por uma escola de Feng Shui há muitos anos atrás. Que o objetivo, como eu não encontrei a fonte disso, então eu não sei se é verdade, né? Mas tem fundamento. Foi criada a cama box sem baú e o objetivo é a gente não armazenar coisas embaixo. Porque as camas sempre são mais altas e a gente acaba enfiando sapato, etc, né? E aí as pessoas, obviamente, tiveram a grande ideia de transformar a cama box e enfiar um baú, tal, às vezes compartimento e tudo. A minha cachorra. E aí, a consequência disso é, a gente passa muitas horas ali na cama e recebe a energia das coisas que estão ali embaixo, né? Então, o ideal é que a gente coloque só roupas de cama, se possível, né? Só roupas de cama, edredom e coisas que a gente pegue também durante a semana para movimentar a energia que está ali, não ficar estagnada. Neném, não pode, desce, desce. Vem cá, vem. Sempre tem um animal nas minhas lives, é impressionante. Aqui também. Fibinha! Que Eu linda, Fibi! tive que pegar vim na casa da minha mãe e entrei no quarto dela, porque lá em casa e no meu escritório não tem condição hoje de usar. E da cama. Então, o ideal é que a gente coloque coisas leves. Assim, em último caso, né, tem pessoas que moram em apartamento e falam, olha, realmente eu não tenho opção, eu não tenho o que fazer, tem que ser aqui, né? Não dá para tirar. Então, evita colocar as coisas de peso mais na altura da cabeça. Leva as coisas de metal, sei lá, plástico, coisas mais pesadas na altura do pé. Você pode colocar um tecido ou um EVA preto para já criar uma camada de bloqueio também entre os objetos e a cama. Gente, isso é tudo eu que falo, baseado em outras coisas que a gente usa. Falo, se isso serve para determinada coisa, vamos usar isso aqui também para pelo menos dar uma amenizada, né? Dá para a gente usar cristal. A gente pode usar um gráfico chamado SCAP, que é um gráfico radiônico maravilhoso, que serve para muita coisa. E ele ajuda a filtrar um pouco essa energia também. Cola Depois que o baú estiver fechado, coloca entre o colchão e a cama esse gráfico. De preferência, se puder, o gráfico de cobre. E o preço é super acessível. Eu já achei até tipo por 15, 20 reais na internet. É só pesquisar. Vende também umas folhinhas com vários adesivos desse gráfico para colar em alguns lugares, tipo na cabeceira, colocar embaixo do travesseiro para melhorar o sono. E é isso, né? Se não dá para fazer, a gente vê algumas coisinhas para pelo menos amenizar, né? E movimentar essas coisas que vão ficar no baú, com pelo menos uma vez por semana abrir, mexer em Isso, algumas coisas. para a energia não ficar estagnada. Se quiser colocar um potinho de sal dentro, pode colocar. Por falar em E cor, né, Vivi? Porque dentro da medicina chinesa, assim, a gente fala muito sobre isso, sobre essa energia estagnada. Tudo que é parado gera doença.
né? E a gente até abriu esse mês no Papo de Maca falando que as coisas precisam se movimentar, né? Os enfeites, que às vezes um enfeite que está lá na sala e às vezes eu posso colocar ele em outro lugar, isso também dá movimento, isso também gera saúde, né, para o nosso corpo. Muito, muito. É, e é muito legal que a gente vai ressignificando o que tem na nossa casa, né? Às vezes a gente olha aquilo para o quarto, não é muito positivo, mas pode ir para a sala. E às vezes é a peça que faltava. Inclusive nas ativações, né, do Baguá, no Feng Shui, a gente faz esse movimento de analisar o que tem em casa e usar o que tem em casa para fazer as ativações. E aí os objetos acabam andando de um cômodo para o outro, para evitar gastos, né? Porque eu não sou a consultora que faz cliente gastar. Só gasta realmente se realmente for muito necessário. Senão a gente trabalha com o que tem, ressignifica o que tem, tira o que não precisa mais, né? E aí se tratando, voltando para o tema saúde, né? Energia estagnada, que nem a gente está falando. É muito, muito, muito importante fazer limpeza energética regularmente. E isso não tem nada a ver com religião. Eu estava falando até ontem na aula com as meninas, né? Que a gente tinha até uma freira na aula. Eu fiquei muito apaixonada. Ela estava assistindo a aula de Feng Shui, gente. Eu fiquei muito apaixonada. E não tem a ver com religião. A gente pode fazer a limpeza energética na nossa casa de acordo com as nossas crenças, né? Falando de freira, né? Você pode pedir uma água benta para o padre para usar na casa. Você pode usar orações. Se é uma pessoa evangélica, pode usar um azeite, uma água abençoada. A gente pode usar as ervas, né? Teve até uma pessoa que falou, que eu fiquei pensando, né? Será que isso não é crendice? Será que eu posso fazer isso? Por exemplo, usar erva. É só pensar, quem que criou as ervas? Não foi Deus que criou a natureza? Né? Vai fazer mal a gente usar uma coisa que Deus criou, que faz parte da natureza? Não faz. Isso não tem a ver com religião. Natureza não é religião. Natureza é para todos, né? Então a gente pode usar sim a força das ervas e falando de força das ervas, também é frequência, né? Inclusive, cientistas já conseguiram ver que as flores, por exemplo, têm energia, tanto através do som, né? Não sei se vocês já viram, tem umas máquinas que mostram o som das plantas, é muito lindo. Vocês podem colocar no YouTube o que vocês acham. E tem também uma fotografia chamada Kirlian, com K. Fotografia Kirlian. Eles tiram a foto de tudo e mostra a energia de qualquer coisa. Plantas, objetos, pessoas, né? Isso é física, é átomos, prótons e elétrons, né? Então, usem as plantas. Por exemplo, a gente pode fazer infusão de ervas, e espirrar na casa, pode passar pano, né? Eu costumo falar aqui que eu gosto de ferver cascas de frutas cítricas, de limão, laranja, mexerica, né? Que eu como, eu guardo as cascas, fervo, já sobe um cheirinho gostoso na casa, enquanto tá fervendo. Depois eu espirro, passo um pano, né? As frutas cítricas, elas elevam a energia da casa, elevam o nosso humor, é bom para preocupação, é bom para depressão. Então, se não tem um óleo essencial, usa ali, pelo menos de vez em quando, uma casca, né, natural. Falando nisso, vocês têm algum óleo essencial que vocês gostariam de sugerir? Até só fazer uma observação antes, Vivi, porque os orientais eles enxergam a casa como uma extensão do corpo, né? Eu até leio algumas coisas sobre Feng Shui e falam assim sobre às vezes uma madeira que está empenada ou um chão que está ali meio estranho, né? Como que a gente tem que olhar para a nossa base, infiltrações na casa, esses problemas, né? Isso tudo atrapalha muito a nossa saúde. E aí você estava falando das ervas, da mesma forma que a gente indica chá, né, que é a fitoterapia, a casa também pode se beneficiar dessas ervas, né? Se a gente entender a casa como essa extensão do nosso corpo, não tem problema nenhum, né? Eu fazer um chá, por exemplo, de camomila, guardar as ervas e passar um pano na casa para dar uma acalmada. Exatamente.
Depois que você aprende isso, você sempre faz um pouco a mais do chá, nunca só uma xícara. Não, e falando disso, gente, sério, dica de amiga, eu nunca deixo de falar isso. Se vocês forem usar chá para passar pano, para colocar, ou melhor, para pôr em borrifador, filtra em filtro de café. Por experiência própria, eu já perdi vários borrifadores, porque o filtro aquela peneira não dá certo. Sempre acaba passando uma coisinha, e por menorzinha que seja, entra em top e já era. Então, se forem fazer isso, colocar chá no borrifador, faz a filtragem num filtro de café ou num pano assim com fibra muito fininha, para vocês não perderem o borrifador de vocês. Ótima dica, porque borrifador é sensível, né? Nossa, eu já perdi muitos. Falando dos óleos, né? Às vezes a gente encontra alguns óleos que são mais caros, então você pode ir buscando por isso mesmo, pelas ervas, né? O hortelã, por exemplo, ele transmuta a energia pesada, né? Acho que o óleo essencial de hortelã ajuda na concentração. Então, você pode ir fazendo, eu não tenho óleo, como é que eu vou fazer isso da erva que eu tenho, às vezes na horta, ou é fácil de encontrar em qualquer sacolão, né? Eu acho que é a gente trazer a gente. Você falou uma coisa, eu estava conversando isso ontem com uma amiga minha. A gente está desconectado da natureza mesmo, e a gente não consegue perceber, né? Dentro da nossa casa, às vezes a gente não sabe qual ambiente que faz a gente se sentir melhor. A gente às vezes se sente mal dentro de um ambiente da casa e não sabe por quê. Às vezes nem percebe que você está mal, né, naquele ambiente. Então, é da gente até um convite, né, para esse final de semana, para a gente aproveitar, para perceber cada ambiente, né, olhar para os nossos enfeites e entender do jeito que você falou mesmo, assim, o que que isso me remete, né? Isso aqui eu comprei ou eu ganhei alguma coisa, mas será que isso está me trazendo paz? Né? Me lembra Uhum. de alguém que eu não quero, ou me lembra de uma situação que eu não quero lembrar, da gente ir fazendo essa conexão com os objetos da nossa casa, né? Com a nossa casa mesmo, porque a gente perdeu essa conexão, né? Com o mundo, com o clima, com a estação, com tudo. A gente está perdido. Principalmente dentro da nossa casa, né? Que é onde a gente tem ficado muito tempo. Mais ainda, né? Já era considerado bastante tempo, agora muito mais, né? E a energia da nossa casa, ela é composta por várias coisas, né? Começa pela estrutura de quando ela é criada, ela tem uma energia de acordo com a construção, tanto que antigamente eles faziam as construções das casas, né? Os chineses começou lá, baseado na harmonia realmente do Feng Shui. Então, eles consideravam vários fatores da estrutura, de estar mais alto, alinhamento de porta e janela, enfim. Aí a gente vai incluindo coisas nessa casa, móveis, decoração, as cores, e tudo isso vai alterando a energia também. E aí tem também o que tem ao redor dessa casa, que também vai influenciar na energia da nossa casa, então a vizinhança, e depois, o que a gente faz dentro dela também vai alterar o padrão energético dela. Então, os nossos pensamentos, sentimentos, ações, né, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente lê, o convívio entre os moradores, tudo isso também compõe a energia da casa. E nem sempre são energias positivas, né? Quem aqui não se estressa? Quem aqui não fica triste? Quem aqui não tem medos, preocupações, né? Tudo isso a gente acaba liberando cargas mais densas na casa, né? Por isso que é muito importante manter a limpeza periódica, né? Para circular essas energias, para tirar a energia estagnada. Porque o que acontece? Eu costumo dar um exemplo do cristal. O cristal ele é criado, ele tem a energia dele pura de quando ele nasceu. Aí ele vai emanar aquela energia pura dele, né? De quando ele foi criado. Então, por exemplo, uma ametista. A ametista tem uma energia de transmutação, ela calma a gente.
Só que conforme a gente vai usando, ela vai absorvendo também. Ela faz uma limpeza, ela absorve, por isso a gente precisa limpar os cristais. Só que chega um tempo, se a gente fica usando esse cristal por muito tempo e não limpa, ele vai emanar a força dele, mais o que ele absorveu. Então, ao invés de beneficiar, a gente vai receber uma energia que a gente já tem, que é densa, que a gente não quer. E a mesma coisa a nossa casa, né? Ela tem a energia que é definida por todas essas coisas que eu falei, e mais as coisas que a gente libera. Se a gente não faz a limpeza adequada, são essas energias que a gente está liberando para ela que ela vai mandar de volta. É uma simbiose mesmo, assim. É uma troca diária. Então, se a gente não cuida dela, ela não vai nutrir a gente, né? E é o que eu costumo falar, gente. Lar curativo, que é o nome do meu Instagram, não é à toa. Lar curativo realmente é você olhar para sua casa com outro olhar, com consciência, porque ele realmente tem o poder de nutrir a gente ou de adoecer. Não é colocar a responsabilidade na nossa casa pela transformação da nossa vida, né? E sim enxergar como uma ferramenta que afeta a gente positivamente ou não. E para isso a gente tem que cuidar da nossa casa para que ela cumpra esse papel positivo e não negativo, né? O Cristiano Então, pediu uma dica, Cris, deixa eu até voltar aqui, para blindar a Aqui, ó, energia para da vizinhança. blindar a energia da vizinhança. O prédio dele é complicado. então, energia de vizinhança. Tem um disso. Peraí, deixa eu deixar aqui para eu responder essa depois. Energia da vizinhança, o que acontece, né? Tem pessoas que acabam ficando com medo porque tem esses pontos perto de casa. Mas assim, não tem o que fazer. É legal observar, porque, por exemplo, se a gente mora perto de um hospital, é comum ter uma vibração mais intensa e os moradores estarem propícios a isso, a ter uma energia mais de tristeza, de preocupação ali no campo da casa. Porque tem pessoas doentes, tem familiares doentes, então essa energia de tristeza e preocupação é maior, fora as cargas densas, porque a gente sabe que tem energias que se alimentam muito de tudo isso, né? Cemitério também traz esse mesmo tipo de sensação. Delegacias, presídios, é uma coisa mais mental, muita agitação, estresse. Torres elétricas, mexe muito com o sistema nervoso, né? Antenas. Córrego a céu aberto, né? Às vezes morar num bairro super nobre ali no Rio Pinheiros, em São Paulo, né? Para quem é de São Paulo, tem o Rio Pinheiros ali, Rio Tietê, tem bairros, casas, mansões por ali que estão recebendo da mesma forma essa carga baixa, né? Igrejas, né? Num geral, de qualquer religião, templo, centro espírita, umbandista, budista, qualquer um. Eles têm uma preparação lá para cuidar da carga que chega, né? Porém, ali no entorno, geralmente esses lugares também têm uma carga mais baixa ali perto, porque as pessoas vão cheias de problemas para lá, levam muitas dores para lá, vão mal acompanhadas para lá. Então, também são lugares que influenciam. Prostíbulo, bares, né? Então, quem mora, por exemplo, Vila Olímpia, Vila Madalena, né? Também tem bastante influência. E aí o que acontece? Não tem muito o que fazer, é se proteger. O gráfico, né, de novo que eu falei, o gráfico escape, plantas para fazer a filtragem da casa, esfera multifacetada no batente da porta, limpeza energética periodicamente. E, acima de tudo, né, qual que é o maior escudo de todos? Tentar ao máximo manter a nossa energia e a energia da casa elevada. Quando a gente cuida da nossa energia e da energia da casa, a gente já torna essa vibração um escudo, né? Então, pensa nisso e não só projetando em objetos essa proteção. Pensa na nossa autorresponsabilidade também, né? Não adianta encher a casa de objetos e viver mal, viver estressado, viver reclamando. Isso baixa muito o nosso padrão. E baixando, a gente se conecta com energia igual, né? Então, esse é o principal filtro.
pode passar, Vivi, essas informações, às vezes, aonde que as pessoas podem achar esses materiais aí que você falou? Que é algo muito novo, né? Assim, para muitas pessoas, né? Esses materiais, às vezes é mais difícil da gente entender aonde que compra, onde que a gente pode adquirir. É bem comum, você acha em muitos lugares. Joga na internet, aparece milhões de lojas. Inclusive no Mercado Livre, né? Tem bastante esfera multifacetada. Mas assim, esses nomes que você falou, né? Do gráfico SCAP, isso para a gente já deixar aí nos stories para as pessoas Ah, lembrarem, tá. anotar. Uhum. Mas para quem quiser anotar agora, SCAP é SCAP. SCAP. Tá? Esse gráfico é muito bom, muito bom. E para esses casos, então, o gráfico de cobre é mais maravilhoso ainda, protege bem, filtra bastante. E a Vivi, esfera multifacetada é como se fosse uma gota, né? Ela não é bem um círculo, é como se fosse uma gota e que ela reflete de todos os lados para quando a pessoa jogar no compra vidro. sempre ter o arco-íris dentro de casa ali, de manhã, quando bate sol. É lindo, 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 lindo. É muito lindo. E muito legal um gancho com o que a Mari estava falando, que a gente vê muito nos atendimentos, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de se perceber, perceber as emoções, como é que ela tá, como é que ela não tá. E, e o cuidar da casa, então tá bom. Então, como é que você sente a sua casa? Como é que você gosta das coisas que tem lá? Então, começa a fazer esse trabalho pela casa, porque você também vai estar cuidando do seu interior. Então, além das sessões e de tudo mais que você está buscando, olha com carinho para os objetos que você tem ao seu redor, que como que você prepara as coisas do seu dia a dia, é tudo acordo atrasado e já vou blá 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 blá. Como é que é isso aqui dentro também, né? É uma troca, como a Vivi estava dizendo e a Mari bem lembrou, que para os orientais a casa é uma extensão de quem nós somos. Então, se tá difícil se observar, se compreender e o que eu faço com isso, vamos aqui pro que também faz parte da gente. Exatamente. E por comum, né? Por exemplo, eu adoro arrumar armário, adoro. Eu acho que me organiza muito a minha mente. Então, quando eu estou muito desconexa, muito acelerada mentalmente, é a melhor coisa que eu tenho para fazer é arrumar guarda-roupa, Gente, porque isso é uma coisa realmente que as avós não ficavam antigamente. Você tá mal, tá com a cabeça cheia, desorganizada, vai arrumar o armário que você relaxa, é uma atividade aí, uma meditação ativa, e logo a resposta vem. Organiza mesmo. Organiza mesmo as ideias. Ó, a a Heloísa Heloísa perguntou. Pode pode falar, falar, Má. Chá. Sobre entrar de calçado em casa. O que que você tem a dizer sobre isso? Ah, e lá em cima alguém tinha perguntado se tem o melhor dia para fazer a limpeza da casa. Eu tô com essa pergunta parada aqui na tela. Quem que é? G. Silva. É a É Geisa. a Geise. Qual que foi a pergunta? Tem muito ar aqui na cabeça, gente. Eu esqueço rápido as coisas. Sobre entrar calçado em casa. Ah, tá. Isso também é uma coisa que os orientais usam bastante já, né, há milênios. E isso é por questão energética também, da gente deixar parte da energia que a gente absorveu na rua. Não adianta achar que tirando os sapatos a gente deixa tudo lá fora. Seria fácil, né? Tira o sapato e nada entra na minha casa. Mas deixa sim parte da energia, deixa fora. E também tem uma questão de higiene, né? É que isso é cultural da gente, mas se a gente for pensar mesmo, por uma questão de higiene, seria realmente bom todo mundo deixar o sapato fora, né? Porque a gente pisa em tudo que é lugar, tem vírus, tem bactéria, tá? E a pandemia trazendo mais consciência em relação a isso, né? Mas é mais para os orientais é por uma questão energética. Assim, sapato não deve estar dentro de quarto, a não ser que realmente não tenha opção, mesmo, né? O ideal é que esteja num móvel, em outro cômodo, ou próximo da porta de entrada.
problema é que às vezes tem casa que tem muitos moradores, que todos têm muitos sapatos, então um móvel só não vai comportar, né? Mas, se possível, não deixar dentro do quarto e nunca embaixo da cama. E aí, se realmente não tem opção, tem que ser no quarto, que seja em um móvel, não, né, para longe da sua cabeça, longe da cama. E aí, dentro desse móvel, se você quiser, você pode colocar uns potinhos de sal. E uma outra coisa que dá para a gente fazer é um spray de álcool com anil. O anil a gente usa para fazer limpeza energética e ele é muito, muito, muito forte, tipo sal grosso. Ele neutraliza energia, então não é para ficar usando direto na casa, uma vez por mês no máximo, ou até mais, porque ele tira tudo. Tira tudo. Então, quem depois de usar o anil tem que energizar, né? Colocar alguma coisa para repor energia. Só que para os sapatos, não importa se tira energia positiva ou negativa, né? A gente pode fazer esse spray com álcool e o anil. E é bom que o álcool, depois ele seca rapidinho, não vai deixar nada úmido. E espirra ali para ir tirando essa carga mais densa da rua. É uma alternativa, né? Para quem não tem opção. Vivi, a gente tem mais 7 minutinhos para você responder essa outra sobre o melhor dia de fazer a limpeza, se existe isso, e depois para a gente finalizar e você contar para as pessoas como que elas podem acompanhar o seu trabalho, os seus cursos. Da Geisa, né? Então, não tem um dia específico. Limpeza energética é bem-vindo todos os dias. Eu gosto muito, eu acompanho muito a energia das fases lunares, né? E aí, se tratando de limpeza, a que mais tem essa energia de limpeza, né? Que é a lua minguante, né? Que faz a gente olhar mais para dentro, tem uma energia de finalizações, de encerrar coisas. Porque aí na lua nova a gente entra aí no elemento. Lua minguante é o elemento água. A gente entra na lua nova, que é elemento terra, e a gente trabalha aí os nossos planejamentos, as nossas intenções, o que a gente quer para esse ciclo. Depois a gente entra na lua crescente, que é para a gente trabalhar naquilo que a gente planejou, né, para fazer aquilo crescer. E depois a lua crescente, elemento ar. E aí depois a lua cheia, elemento fogo, a gente trabalha colher, a gente pode fazer já a colheita, né, daquilo que a gente plantou antes, celebrar, porque a gente não pode viver só no trabalho, a gente tem que celebrar cada conquista, né? E aí tem pessoas que fazem limpeza de acordo com a lua, usando esses 4 elementos, não é uma regra. E tem gente que usa a lua minguante para fazer a limpeza pesada por conta dela estar nesse movimento mesmo de finalizações de limpeza. Então, por exemplo, se eu for usar o anil, eu gosto muito de usar na lua minguante. Já que é para limpar, vamos limpar mesmo, né? Então, eu acho legal usar na lua minguante. Mas não tem, não, um dia específico. Se você Se a pessoa quiser passar um pano com anil, de repente, no chão todo, tem algum problema? Uma vez por mês ou a cada 45 dias? Para espaçar mais? Mais, porque ele é muito forte. Não tem problema passar na casa inteira, mas é mais assim, se realmente sentir que está precisando muito, né? Que nem tem pessoas que muda de casa, numa casa antiga, né? Tem memórias dos antigos moradores. A nossa casa, ela tem memórias de tudo Ou que a já gente recebe um móvel de alguém, alguma coisa de um amigo, não quero mais, você quer? Exatamente. Essa semana, inclusive, antes de eu esquecer, eu encerrei ontem as aulas do desafio de harmonização do quarto no Telegram. Mas, né, tem várias pessoas que chegaram ontem por conta da aula e a gente falou bastante de quarto. Se vocês quiserem aproveitar os conteúdos, eu vou deixar lá por um tempo. Tem lá vários podcasts falando sobre tudo isso que a gente está falando, como harmonizar o quarto. Vai estar lá, então se vocês quiserem entrar e acompanhar tudo que eu já postei, pode entrar, tá? Como que eles te acham no Telegram, Vi? O link na bio. O link do Telegram tá na bio. Com todos os exercícios, né? Todas as orientações de como fazer essa harmonização. E aí eu lembrei, né, que lá no grupo do desafio, uma das meninas, Pauline, não sei se ela tá aqui, ela falou que ganhou um sofá de um amigo.
E ela falou que na hora sentiu um arrepio. Que eu falei, gente, não precisa ter uma grande sensibilidade para sentir as coisas, é porque a gente não dá atenção para o nosso corpo. Às vezes a gente entra no lugar, dá uma dor de cabeça do nada. Entra no lugar, você estava bem, do nada fica mal-humorado. Às vezes você fica triste do nada. Às vezes dá uma angústia, uma dor no estômago, uma ânsia, né? Uma náusea. Às vezes isso vem, isso é energético. E aí o que aconteceu? Eu comentei isso num story, ou foi nos áudios da aula, não lembro. E ela falou: Nossa, agora faz sentido. Ela ganhou esse sofá de um amigo. Na hora que o sofá entrou, ela sentiu um arrepio. Mas, é só um arrepio, sei lá, um vento. Enfim, pode ser sim um vento, né? Mas não foi o caso. E ela falou que depois que o sofá chegou, ninguém mais ficava na sala. Ninguém sentava no sofá, ninguém mais usava a sala. Ficou um tempão, assim, cada um no seu quarto, ou só na cozinha. Mas a sala deixou de ser habitada. Ela falou: Não, não tá certo isso aqui, eu vou tirar esse sofá daqui. Não tô gostando. Ela ouviu o que ela estava sentindo. E aí ela tirou o sofá e depois todo mundo voltou a usar a sala de novo. E ninguém lá dos moradores sentiu isso. Foi só, tipo, não estou mais a fim de ficar aqui por algum motivo, mas a pessoa não se ligou por causa do sofá. Que coisa louca, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com garimpo, né? Comprar coisa de brechó, não estou falando que não pode, eu acho legal, sustentável. Mas sente o móvel, né? Faz as limpezas. 2 minutos? É, eu não quero te cortar. Mas o seu Instagram corta? Ai, eu não Encerra? sei. Eu Não acho que não tá, sei. eu acho que não tá mais encerrando com 1 hora. Eu não quero correr esse risco. Eu, eu tenho quase certeza que não vai parar a live. Pelo menos todas as lives que eu vi, eu já vi live de 3 horas, viu? Então, Live. gente, todo mundo vai pedir iFood hoje, porque a gente vai continuar esse. Então, Eu só não falo que eu vou continuar, porque senão o meu curso, a Cabana, que está disponível lá no link para quem quiser se aprofundar no Feng Shui e tal, eu vou acabar dando o curso inteiro aqui, porque eu entrego sem dó, entrego tudo. Então, conta um pouquinho de como que é, A para quem Cabana quiser. é um curso consultoria, né? É um curso porque lá tem umas 100 aulas, eu já passei aí de 87 aulas, com tudo isso que a gente está falando, para vocês mesmos fazerem a harmonização da casa. E eu falo que é consultoria porque ainda assim eu pego a planta baixa de cada uma das pessoas, eu faço a aplicação do baguá e pontuo tudo que precisa fazer de cura e de ativação, né? Se tiver qualquer cura para fazer, eu pontuo. Então, por isso que eu falo que é uma consultoria também, porque tem essa relação mais próxima, não é só os conteúdos na plataforma. E aí, tudo que está lá vai ficar durante 2 anos para consultar. Pelo menos por enquanto, as próximas turmas não sei se eu vou deixar por tanto tempo, mas por enquanto eu vou deixar. Até porque a gente não aplica tudo de uma vez, né? Os meus clientes particulares, né, os individuais, eu dou aí uma assistência de 1 ano, porque não tem como a gente mexer na nossa casa de uma vez só, é muita coisa, né? Então, precisa de tempo para ir assistindo, aplicando aos pouquinhos. E a gente está falando de memórias, né? Então é aos poucos mesmo que a gente vai abrindo esse espaço, se sentindo à vontade. E é um curso, assim, desde a primeira aula, é teórica e prática, né? Desde, assim, do primeiro conteúdo você já consegue fazer a avaliação da casa, todos. Não tem nenhum conteúdo que você não aplique na casa já. Assim, é maravilhoso. Fora os bônus, né? A Chaime é maravilhosa, ela é bônus. Eu sou aluna e sou bônus. Eu só acho que esse bônus deveria ser nós três. Vocês não acham? Eu adorei. se eu puder contribuir, vai ser maravilhoso. Ah, eu vou adorar. Para a gente falar de medicina chinesa, para a gente falar das próximas estações. Isso é uma coisa que eu trago também no curso,
que é a energia que cada estação tem, qual o convite que cada estação faz, né? Que nem o inverno. As pessoas ficam mais introspectivas no inverno naturalmente. Não é à toa que países que são mais quentes, as pessoas são mais expansivas, e países que são mais frios, as pessoas são mais introspectivas. A gente até fala, o pessoal europeu é mais frio. Não, eles só são mais introspectivos, mais fechados, né? E a temperatura influencia muito nisso, muito mesmo. O inverno Tem faz até... esse convite, né? Eu tô apaixonada por ele, assim. Ele é um livro baratinho que a Quem? gente encontra. Um livro que chama O Absabe. Eu vou escrever aqui. E é maravilhoso. E ele fala sobre essa filosofia japonesa. E fala exatamente disso tudo que a gente está conversando aqui. Fala da arquitetura, fala da estação, de como que os orientais, né? Ela fala muito do Japão, mas como que os orientais enxergam tudo isso e como que isso pode influenciar e impactar na nossa vida. É muito legal, vale muito a pena ler. É um livro super gostoso. Vou colocar o nome. Muito Ai, bom. essa troca é tão gostosa, né? Tá. E no curso também, falando, né, dessa troca com a natureza, tem um módulo de produtividade lunar que eu vou trazendo os trânsitos do momento, né? Porque isso influencia na nossa rotina, né? E se eu estou falando de casa, de organização, eu procuro ao máximo trazer ferramentas para que a gente consiga seguir o fluxo. Se é um dia que a energia está mais densa, mais baixa, não está proporcionando vitalidade, vamos procurar atividades que se beneficiem com esse movimento, né, de introspecção. Aí no dia que, meu Deus, tem um menino aqui gritando. Vocês estão... Eu achei que era um louro, Gente, um papagaio. é isso mesmo, gente. Um papagaio. Olha, Como que cura isso? então, e aí eu trago esses trânsitos também para a gente conseguir seguir o fluxo. Eu até lembrei que eu assisti recentemente uma série na Netflix chamada Hotéis no Paraíso. E aí tem um hotel lá que eles mostraram no México que é em forma de cobra. E tudo lá é sinuoso. Não tem nada em linha reta. Porque o arquiteto criou aquilo, o arquiteto e artista, né? Exatamente baseado na natureza. Falando que na natureza não tem linhas retas. Tudo é sinuoso. Gente, é muito lindo. Vocês precisam ver. Que hotel incrível. E esse é o movimento. Quando a gente segue mesmo o movimento da natureza, né, a gente se desgasta muito menos. Né? Então, eu vou trazer algum dos trânsitos, falar das luas, de rituais que a gente pode fazer, meditação, né? Então, esse módulo vai estar sempre entrando conteúdo novo. Ó, minha mãe ficou interessada. Produtividade lunar, ela escreveu aí. E Lunar. nós mulheres sentimos os ciclos muito mais, né? Por conta da menstruação, a gente está mais conectada. Mas todo mundo, os homens também, eles só não percebem da forma que a gente percebe, mas eles estão aí no contexto. É porque o princípio feminino e masculino são polaridades. Yin e Yang. Uma não existe sem a outra. E todos nós temos, sendo homens ou mulheres, né? Sim. E é isso, gente. O cuidar da casa. Ó, não caiu a live. É verdade. Agora, e a gente ficava numa tensão, né? Bom, mas é isso. É o convite que eu faço, né? É olhar para a casa de vocês realmente como uma extensão e como algo que interage com a gente o tempo inteiro. E lembrar que a vida tem os seus desafios, né? Por mais que, né? Qualquer pessoa, gente. A gente pode olhar, achar que a vida da pessoa é incrível, mas ela tem os desafios dela, sempre tem. E às vezes a pessoa está num momento muito difícil, num caos, e aí acaba refletindo na casa. Então, trazendo consciência, a gente faz um movimento mais consciente para mudar a energia dessa casa, porque sair de um caos, morando em um caos, é muito mais difícil. Né? A gente não consegue ter a energia necessária para ter força para sair dos problemas,
a nossa mente não tem clareza, e aí acontece o que eu falei. A casa ela vai passar exatamente aquilo que a gente está emanando para ela. Então, se a gente quer sair de um momento de muita tristeza, a gente não vai conseguir, porque a casa tem esse padrão de tristeza. Se a gente está com medo, preocupação, a casa tem esse padrão de medo e preocupação. E aí é por isso que muitas vezes a pessoa ela até busca fora, sei lá, sai de casa, vai para terapia, fica anos na terapia sem nenhum tipo de evolução. Às vezes ela sai e vai trabalhar, ela se sente melhor no trabalho do que na própria casa. Por quê? Por conta de tudo isso que está lá, dessa energia que está acumulada lá. Então, vamos trazer consciência e transformar nossa casa num lar curativo para que a gente esteja mais inteira para esse processo louco que é viver, que é o autoconhecimento, né? É. Maravilhoso. Obrigada. Eu estou seguindo você já tem um tempo, assim, eu acho que desde quando a gente falou sobre a possibilidade da live, e realmente, gente, vale muito a pena seguir, porque é um conteúdo de valor, assim, a gente aprende muita coisa com essas coisas que a Vivi posta, né? Com esses posts, o conteúdo dela é muito bom, então vale a pena. A gente vai começando a perceber mesmo o nosso lar, né, de uma forma mais integrada, não só um espaço físico. Então, eu te agradeço muito, viu, Vivi, por ter topado aí fazer esse papo com a gente. Eu agradeço o convite. Nossa, tem várias mensagenzinhas que eu não vi. Ai, tem muitos elogios. Ó, o Gustavo gostou. Vocês conseguem enxergar? Tipo, quando tá claro, parece que as letras somem. É ruim de ler. Acho que é isso, né? Eu deixei de responder a pergunta de alguém. Se por acaso Não, passou, pessoal, a Vivi sempre abre caixinha de perguntas lá no Insta dela e ela responde de verdade, ela dá muita atenção. às vezes eu Presta nem atenção. respondo no mesmo dia, porque eu não gosto de dar umas diquinhas, assim. Faça isso, né? É o que eu tava falando. Cada pessoa tem uma necessidade. Inclusive, eu fiquei de responder uma pergunta, eu acho que ela não entrou, sobre. Ô, Jaque, ela perguntou, falou que quer pintar uma parede da casa dela, do quarto Ah, eu dela, não uma vi parede essa. de destaque. Não, mas foi na caixa de perguntas. E Ah, eu tá. falei que eu ia responder na live. E eu até comentei na aula de ontem, né, que indicar cor é uma coisa também que é muito pessoal, depende do que a pessoa precisa, né? Eu acho que talvez ela já tenha entendido isso das outras explicações. O que eu não falei aqui hoje é sempre procura o equilíbrio, né? Não existe cor. O quente a gente precisa ter, o frio a gente precisa ter, então se a gente puder manter o equilíbrio disso é melhor, porque só, só cores frias vai ressaltar o nosso movimento mais yin. Então, se a gente precisa de vitalidade, se a gente está se sentindo mais melancólico, evita o excesso de cores frias e neutras. Excesso. E se é uma pessoa mais agitada, evita o excesso das cores quentes. Então, pensando nisso, quando for escolher a cor, vai no equilíbrio que não tem medo, né? Não tem erro. E aí, ao invés da gente pensar numa parede, nossa, a cor da parede, vai no neutro e aí brinca com os elementos, com a moldura de um quadrinho onde você vai pôr uma frase que te incentiva, Isso. um vaso mais colorido com uma planta que te alegra quando você vê. Alguém perguntou aqui, a live vai ficar gravada assim. E É, provavelmente o tempo da live vai ficar no Instagram da Chay, porque a gente não consegue colocar ela se tiver mais de 1 hora, mas não tem problema, a É, gente vai botar no link. é, É isso que você falou, Chay. Assim, se tratando de quarto, é legal que seja uma cor mais neutra mesmo e brinque com os tons quentes nos detalhes, numa colcha, num quadro. e Aí na uma sala, almofada. isso. Na sala, que é um ambiente de maior convivência, aí você pode colocar uma parede com a cor mais quente, se quiser, porque não é um lugar que a gente fica ali 24 horas, não é um lugar que a gente vai dormir, então não tem problema. Ó, a Ju,
Eu participei do chalé de outono, é maravilhoso. Eva, eu também, é maravilhoso. Ó, ai, não dá pra ver. O Cris falou, muito bom. Achava que minha casa estava básica e isso me deixava mais livre, mas tô achando que tá faltando vida. A Fabi, Sim. eu era uma pessoa organizada e com o tempo fiquei bagunceira. Quero retornar. Ó, a essência organizada aí você já tem, então tá mais fácil. É, gente, e não existe isso de que organização é para virginianos, hein? É para todo mundo. Para todos. Alguns flui mais fácil, né? Eu sou bagunceira, gente. Sempre fui muito bagunceira. E eu costumo falar aqui, bagunceira daquelas de abrir, eu na adolescência, de abrir o guarda-roupa, as roupas caírem de dentro. Negócio assim muito surreal, né? E hoje é arrumado, então é possível, gente, a gente consegue. E bagunçando com mais frequência, né? Pensa essa cabecinha maluca, acaba bagunçando com mais frequência. Só que aí você tendo consciência, você arruma também com mais frequência. E organização, gente, organização não é estética. A estética é uma consequência, né? A organização é funcionalidade. O objetivo da organização é trazer para a gente funcionalidade no dia a dia para que a gente tenha mais tempo, que é um bem tão precioso na nossa vida. É isso. Organização é você pensar em algo e saber onde está guardado. Não é os objetos em pezinhos, as roupas dobradinhas. Tem que ter uma lógica, né? Você sabe o que você quer, você sabe onde encontrar. E organização é isso. Às vezes nem tá tão bonitinho, mas se você sabe onde tá cada coisa, tá organizado. Maravilhoso. Obrigada a todos que participaram, mandaram perguntas, comentários. Obrigada, gente, todo mundo que esteve aí com a gente nessa 1h15. Obrigada, Vivi, mais uma vez. Chay, obrigada também. A gente vai colocar hoje uma enquete, porque a gente está com alguns temas aí para o próximo papo. Então, quem puder votar naquele que mais se identifica ou que quer saber mais, a gente vai colocar daqui a pouquinho também para vocês poderem participar. Obrigada também, Aline. Gratidão, meninas. Eu vou colocar uma caixinha agora, também nos meus stories. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser perguntar, pode perguntar lá. Às vezes eu não respondo no mesmo dia, porque as minhas respostas, como eu estava falando, não são diquinhas, às vezes são mais longas. E aí fica muitas stories, então às vezes eu guardo para o dia seguinte, para dar uma atenção maior, para as pessoas conseguirem também assimilar e digerir aquilo que eu falei, às vezes ter respostas mais reflexivas, né? Então, não tem, se eu não responder no dia seguinte, pelo menos na mesma semana, eu acabo respondendo. Então, pode deixar as perguntas lá, se vocês quiserem. E obrigada, Má, obrigada, Chay, foi uma delícia, como sempre. Nossa conversa de amigo. Isso mesmo. Né, gostou, quiser aprofundar, o link está lá na bio para vocês verem as informações do curso. A plataforma vai ser. Vivi.larcurativo. Isso. Combinado, gente. Muito obrigada. Bom final de semana para todo mundo. E a gente vai se vendo aí. Tá aí, Tchau, um beijo. pessoal. Tchau. Beijo.